Não é falta de força, não é fraqueza, não é dependência emocional pura e simples. É algo muito mais profundo. Quem nunca viveu isso dificilmente entende. De fora, tudo parece óbvio. Por que você não vai embora? É só terminar. Você merece coisa melhor. Mas por dentro, a realidade é completamente diferente. Existe um emaranhado emocional complexo, confuso e extremamente poderoso que prende a pessoa dentro desse ciclo. Um misto de medo, esperança, apego, culpa, dependência emocional, trauma e manipulação psicológica. Aos poucos, você vai perdendo sua força interior, sua clareza, sua autonomia emocional. Você passa a viver em estado de sobrevivência, tentando manter o mínimo de equilíbrio, tentando evitar conflitos, tentando preservar momentos bons. E esses pequenos momentos bons fazem você acreditar que talvez tudo possa melhorar, que talvez ele mude, que talvez o amor ainda exista, que talvez você esteja exagerando. E é exatamente aí que mora a armadilha. O abuso emocional não prende pela dor, ele prende pela esperança, pela promessa de que aquele início intenso, carinhoso e apaixonado pode voltar. E enquanto essa esperança existir, sair parece impossível. Você se sente dividida entre a dor do presente e a memória de um passado idealizado, entre o que é e o que poderia ter sido. Esse conflito interno é devastador. Ele cria confusão mental, paralisação emocional, dúvida constante. E aos poucos, você começa a se afastar de si mesma, da sua força, da sua identidade, da sua própria voz. Este vídeo é para você que já se perguntou: por que eu não consigo ir embora? E também para você que quer entender esse processo profundamente, sem julgamentos, sem culpa, sem rótulos. Porque compreender é o primeiro passo para se libertar. O relacionamento abusivo não é feito apenas de dor. Se fosse, sair seria fácil. Ele é construído em um ciclo emocional extremamente poderoso que prende, confunde e cria dependência. Esse ciclo geralmente começa com uma fase intensa de conexão, carinho, atenção e idealização. No início, você se sente especial, vista, escolhida, valorizada. Ele demonstra interesse profundo, escuta suas histórias, elogia suas qualidades, parece entender suas dores e inseguranças. Você sente que finalmente alguém te enxerga de verdade. Essa fase cria um vínculo emocional muito forte, porque ativa sentimentos profundos de pertencimento, acolhimento e segurança. Seu cérebro libera dopamina, serotonina e ocitocina, hormônios ligados ao prazer, ao bem-estar e ao apego emocional. Você se sente feliz, leve, apaixonada, esperançosa. E então, de forma sutil, começa a segunda fase, a mudança. Pequenas críticas surgem, atitudes estranhas aparecem, o tom muda, a atenção diminui. Mas isso acontece de forma tão gradual que você quase não percebe. Você começa a se questionar: será que fiz algo errado? Será que mudei? Será que ele está passando por uma fase difícil? Você tenta compreender, tenta relevar, tenta se ajustar. E então vem a fase da dor. Discussões frequentes, silêncio punitivo, indiferença emocional, críticas constantes, comparações. Você se sente confusa, magoada, insegura. Seu corpo entra em um estado de alerta. Seu coração vive tenso. Sua mente tenta encontrar explicações, mas quando você pensa que não aguenta mais, ele muda novamente. Vem a fase da reconciliação. Ele pede desculpas, demonstra carinho, promete mudar, volta a ser atencioso. Por alguns dias ou semanas, tudo parece voltar ao normal e essa fase reacende a esperança. Você pensa: ele mudou, agora vai ser diferente. Valeu a pena ter aguentado. Essa alternância entre dor e afeto cria um vínculo traumático extremamente forte. Seu cérebro começa a associar sofrimento com amor, ausência com desejo, dor com esperança. Você passa a viver emocionalmente presa nesse ciclo. Mesmo sofrendo, você continua acreditando na versão boa dele.
naquele início perfeito, naquela fase em que tudo parecia verdadeiro. E é isso que torna tão difícil sair. Você não está presa ao que ele é hoje. Você está presa ao que ele foi no começo, ou ao que você acredita que ele pode voltar a ser. A cada nova crise, você espera que venha a fase boa novamente. E ela vem, mas dura pouco. Logo, o ciclo recomeça, e a cada repetição, sua autoestima diminui um pouco mais, sua força enfraquece, sua clareza mental se confunde. Você começa a normalizar situações que nunca deveria aceitar. Você passa a tolerar desrespeito, a justificar comportamentos abusivos, a minimizar sua própria dor. O ciclo do abuso é uma montanha-russa emocional. Altos muito altos, baixos muito baixos. E isso vicia emocionalmente, porque depois de tanto sofrimento, qualquer pequena demonstração de carinho parece gigante. Um simples "eu te amo" vira motivo de esperança. Uma mensagem carinhosa vira sinal de mudança. Um pedido de desculpas vira promessa de um futuro melhor. Mas o ciclo se repete, e enquanto ele se repete, você vai se perdendo. Perde sua identidade, sua segurança, sua voz, sua liberdade emocional, até que em muitos casos você já não sabe mais quem é sem aquela relação. Compreender esse ciclo é fundamental, porque quando você entende o padrão, deixa de se culpar. Você percebe que não ficou porque é fraca, você ficou porque foi envolvida em um mecanismo psicológico poderoso, silencioso e profundamente manipulador. E essa consciência é o primeiro passo para romper o ciclo. Para entender por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, é preciso compreender um dos mecanismos psicológicos mais poderosos que existem: o vínculo traumático. Esse vínculo não nasce do amor saudável. Ele nasce da combinação entre dor, medo, alívio e esperança. O cérebro humano é programado para buscar segurança, conexão e pertencimento. Quando esses elementos são oferecidos de forma instável, ora presentes, ora ausentes, cria-se um laço emocional muito mais intenso do que em relações estáveis. No começo, você recebe carinho, atenção, validação. Seu cérebro registra isso como algo extremamente prazeroso. Logo depois, essa atenção é retirada. Vem o silêncio, a frieza, a indiferença. Seu corpo entra em estado de alerta, seu coração acelera, sua mente entra em ansiedade. Quando ele volta a demonstrar carinho, seu cérebro sente um enorme alívio, e esse alívio gera uma descarga intensa de dopamina. Isso cria um ciclo químico no cérebro semelhante ao de um vício. Você passa a buscar novamente aquela sensação boa, aquela fase inicial, aquele momento de reconciliação, mesmo que o preço seja o sofrimento. Esse mecanismo faz com que seu cérebro associe dor com recompensa. Você sofre, ele se afasta, você entra em ansiedade, ele retorna, você sente alívio, seu cérebro grava isso como prazer. E, sem perceber, você se torna emocionalmente dependente desse ciclo. É por isso que, mesmo machucada, você sente dificuldade extrema de ir embora. Seu cérebro está preso à esperança de reviver aqueles momentos bons. Além disso, existe o fator do condicionamento emocional. Ao longo do tempo, você aprende que, para receber carinho, precisa agradar, precisa ceder, precisa se calar, precisa se moldar. E aos poucos vai deixando de ser quem você é. Você passa a viver em função do humor dele, do tom de voz, dos silêncios, das reações imprevisíveis. Isso cria um estado constante de vigilância emocional. Você está sempre alerta, sempre tensa, sempre tentando prever o próximo movimento. Esse estado de vigilância contínuo desgasta profundamente seu sistema nervoso. Você vive cansada, exausta emocionalmente, confusa mentalmente, insegura. Mas, paradoxalmente, ainda sente que não consegue sair. Porque o vínculo traumático não prende apenas pela dor. Ele prende pela esperança de alívio. Você acredita que se tentar mais um pouco, se tiver mais paciência, se esforçar mais, tudo vai melhorar. E essa esperança é o que mantém você presa.
Outro fator poderoso é um medo da perda. Mesmo sofrendo, a ideia de perder aquela pessoa gera pânico. Você teme ficar sozinha, teme não encontrar alguém melhor, teme ter perdido muito tempo para começar de novo. Esses medos não são fraquezas, são consequências diretas do desgaste emocional contínuo. Quando sua autoestima é corroída, você passa a acreditar que não merece mais, que não é suficiente, que não é interessante, que não é digna de amor saudável. E essa crença faz você permanecer onde está, mesmo em dor. O vínculo traumático cria uma prisão invisível. Não existem grades físicas, não existe corrente, mas existe um laço psicológico forte o suficiente para manter você ali. Entender isso muda tudo. Você para de se julgar, para de se culpar, para de se chamar de fraca e começa a enxergar a realidade com mais clareza. Você percebe que não está presa porque quer, está presa porque foi emocionalmente condicionada. E quando essa consciência nasce, nasce também a possibilidade de libertação. O medo da solidão é um dos fatores mais fortes que mantém uma pessoa presa em um relacionamento abusivo. Não é apenas medo de ficar sozinha fisicamente. É o medo do vazio emocional, do silêncio, da ausência, da sensação de não ter ninguém. Quando você passa muito tempo em uma relação tóxica, sua vida vai, pouco a pouco, se moldando ao redor daquela pessoa. Você se afasta de amigos, se distancia da família, abandona hobbies, deixa projetos de lado. Sua rotina, seus planos e seus sonhos começam a girar em torno da relação. E quando pensa em sair, surge uma pergunta silenciosa e assustadora. Quem eu vou ser sem ele? Esse pensamento gera pânico, porque em muitos casos você já não se reconhece fora daquela dinâmica. A solidão passa a parecer um lugar ameaçador, frio, vazio e assustador. Além disso, existe um medo profundo de não ser amada novamente. Depois de tantas críticas, desvalorização e rejeições sutis, sua autoestima está fragilizada. Você começa a acreditar que talvez ninguém mais me queira, talvez eu não seja suficiente, talvez eu não encontre alguém melhor. Essas crenças não são verdades, são feridas emocionais abertas. Feridas que distorcem sua percepção da realidade. O abuso emocional faz você duvidar do próprio valor. E quando você não enxerga seu próprio valor, aceitar migalhas parece melhor do que não ter nada. Outro fator importante é o medo do recomeço. Recomeçar exige coragem, exige força, exige enfrentar o desconhecido. E o desconhecido assusta. Você pensa nos desafios práticos: onde vou morar? Como vou me sustentar? Como vou reorganizar minha vida? Mas também pensa nos desafios emocionais. Como vou lidar com a dor, com a saudade, com a sensação de fracasso? Porque muitas vezes sair também significa encarar o luto. O luto pelo relacionamento que não deu certo, pelo futuro que você imaginou e não aconteceu, pela versão de você que acreditava naquele amor. Esse luto é profundo. Ele dói, confunde, desorganiza. E, por medo dessa dor, muitas pessoas permanecem em relações que já não fazem sentido. Existe também o peso do investimento emocional. Você investiu tempo, energia, esperança e sonhos. E deixar tudo aquilo para trás parece desperdiçar uma parte da sua vida. Então você tenta mais uma vez, e outra, e mais outra, na esperança de que tudo aquilo não tenha sido em vão. Mas permanecer apenas pelo tempo investido é como continuar bebendo um veneno só porque já tomou alguns goles. A cada dia, o custo emocional aumenta. Outro aspecto poderoso é o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar? O que minha família vai dizer? O que meus amigos vão achar? Muitas mulheres permanecem em relações abusivas para manter uma imagem de estabilidade, sucesso ou felicidade. Mas por dentro,
vivem em silêncio, dor e solidão. O medo da solidão externa muitas vezes esconde uma solidão interna muito mais profunda. Porque estar acompanhada e ainda assim se sentir sozinha é uma das dores mais intensas que existe. A verdade é que a solidão saudável, aquela que vem depois da libertação, não é vazia. Ela é espaço, ela é reconstrução, ela é reencontro consigo mesma. Mas até chegar a esse entendimento, o medo paralisa. Ele segura, ele trava, ele aprisiona. E compreender isso é essencial para romper esse ciclo. Você não permanece porque quer sofrer. Você permanece porque o medo fala mais alto do que a dor. E quando você aprende a ouvir esse medo com consciência, começa a recuperar sua força. Um dos mecanismos mais devastadores dentro de um relacionamento abusivo é a manipulação emocional através da culpa. A culpa é uma ferramenta silenciosa, poderosa e extremamente eficaz para controlar. No início, ela aparece de forma sutil. Pequenos comentários, olhares, silêncios, frases aparentemente inofensivas. Depois de tudo que eu faço por você, você nunca está satisfeita? Você é muito sensível. Nada do que eu faço é suficiente. Essas frases não são apenas palavras, elas são sementes. Sementes que, quando plantadas repetidamente, crescem dentro de você e começam a moldar sua percepção da realidade. Você passa a acreditar que o problema é você, que você exige demais, que você sente demais, que você espera demais. E, aos poucos, começa a se calar. Você evita expor suas dores, evita confrontar, evita expressar necessidades, porque aprendeu que sempre que faz isso, surge um conflito. E conflito, para você, passou a significar dor. A manipulação emocional também acontece através da inversão de papéis. Quando você se magoa e tenta conversar, ele se coloca como vítima. Chora, se fecha, diz que você o machucou, que você está exagerando, que você é injusta e, de repente, você está pedindo desculpas por algo que não fez. Você se sente culpada por sentir, culpada por chorar, culpada por reclamar, culpada por desejar mais. Esse processo corrói lentamente sua autoestima. Você começa a se perguntar constantemente: será que estou errada? Será que estou exagerando? Será que estou sendo injusta? A culpa cria confusão mental. E a confusão mental cria dependência emocional. Porque quando você não confia mais nas suas próprias percepções, passa a confiar nas dele. Ele se torna sua referência, seu termômetro emocional, sua régua moral. E isso é extremamente perigoso. Outro aspecto da manipulação emocional é o uso do medo. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de perda. Ele ameaça ir embora, se distancia, some emocionalmente. E você entra em pânico. Faz de tudo para agradar, para apaziguar, para manter a relação. Você aprende que para não ser abandonada, precisa se moldar, precisa ceder, precisa engolir, precisa se diminuir. A culpa passa a ser constante. Você se sente culpada por existir, por sentir, por desejar, por sonhar, e esse peso emocional vai te esmagando por dentro. Com o tempo, você já não sabe mais diferenciar o que é sua responsabilidade e o que não é. Você carrega culpas que nunca foram suas. Culpa pelas frustrações dele, pelos problemas dele, pelas inseguranças dele. Você tenta salvá-lo, curá-lo, ajudá-lo, mas acaba se perdendo de si mesma. A manipulação emocional cria uma prisão invisível. Você não está presa por correntes, está presa por sentimentos distorcidos. E sair exige um processo de desconstrução profunda. Desconstruir a culpa, desconstruir a autocrítica excessiva, desconstruir a ideia de que você precisa merecer amor. Porque amor saudável não exige que você se diminua, não exige sacrifício constante, não exige silêncio, não exige submissão. Compreender a manipulação é recuperar sua clareza, é voltar a enxergar a realidade sem filtros. E quando isso acontece, a libertação começa.
A esperança é uma das forças mais poderosas que existem dentro de um relacionamento abusivo. Ela mantém você ali quando tudo já dói. Ela faz você resistir quando sua energia já está no limite. Ela faz você acreditar quando a realidade já mostrou inúmeras vezes que nada mudou. No início, essa esperança nasce das lembranças. Você se lembra de como ele era no começo, do carinho, da atenção, da conexão intensa. E você pensa: ele ainda é aquela pessoa, só está passando por uma fase difícil. Se eu tiver paciência, ele vai melhorar. Se eu amar mais, ele vai mudar. Essa crença sustenta você emocionalmente. Ela funciona como uma anestesia contra a dor. Você passa a focar mais no potencial do que na realidade, mais no que poderia ser do que no que é. Cada pequena mudança positiva virá um sinal de esperança. Um pedido de desculpas, um gesto carinhoso, uma promessa. Você se agarra a esses momentos como provas de que vale a pena continuar. Mas, na maioria das vezes, essas mudanças são temporárias. Elas surgem apenas quando ele percebe que pode te perder. Quando você se distancia, quando ameaça ir embora, quando demonstra cansaço extremo. Então ele muda. Mas muda apenas o suficiente para te manter, não o suficiente para transformar a relação. Esse padrão cria um ciclo emocional devastador. Você sofre, se desgasta, se machuca, mas continua esperando a versão dele que você conheceu no início. E essa esperança se torna uma prisão, porque você passa a viver no futuro, no dia em que ele vai mudar, no dia em que tudo vai melhorar, no dia em que você finalmente será feliz. Enquanto isso, o presente continua te ferindo. Outro fator poderoso é o sentimento de responsabilidade. Você começa a acreditar que é sua função ajudá-lo a mudar, que seu amor pode curar, que sua paciência pode transformar, que sua dedicação pode salvá-lo. Mas ninguém muda por amor. As pessoas mudam por consciência. E sem consciência, não existe transformação real. Você se desgasta tentando carregar um peso que não é seu. E, nesse processo, vai se esquecendo de si mesma. Além disso, existe o medo do fracasso. Você investiu tempo, sentimentos, sonhos. Aceitar que a relação não vai melhorar é aceitar uma perda. E perdas doem. Elas exigem luto, aceitação, desapego. E muitas pessoas permanecem presas à esperança porque não estão prontas para atravessar esse luto. É mais confortável esperar do que encarar a dor da despedida. Mas essa espera tem um custo alto. Cada dia de esperança sem mudança real é um dia a mais de desgaste emocional, um dia a mais de confusão, um dia a mais de autoculpa, um dia a mais de sofrimento silencioso. Com o tempo, você percebe que vive cansada, cansada de esperar, cansada de tentar, cansada de acreditar. E mesmo assim, ainda não consegue sair, porque a esperança cria laços invisíveis. Ela faz você acreditar que desistir é falhar, quando, na verdade, desistir de uma relação abusiva é um dos maiores atos de amor próprio que existem. A verdadeira libertação começa quando você entende que não é sua função salvar ninguém. Sua função é salvar a si mesma. Uma das consequências mais profundas e silenciosas de um relacionamento abusivo é a perda da própria identidade. Ela não acontece de repente. Ela acontece aos poucos. No começo, você faz pequenas concessões, muda uma opinião para evitar discussão, deixa de expressar um sentimento para evitar conflito, abandona um hábito para agradar. Tudo parece pequeno, inofensivo, sem importância. Mas com o tempo, essas pequenas concessões se acumulam. Você começa a se adaptar constantemente. Adapta seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, seu jeito de agir, seu jeito de pensar. Você passa a observar cada detalhe do seu comportamento, tentando prever reações. Se eu disser isso, ele vai se irritar? Se eu agir assim, ele vai se afastar? Se eu for quem eu sou, ele vai me rejeitar? Esse estado de vigilância constante cria um desgaste profundo. Você já não age naturalmente. Você atua.
Você vive tentando manter o equilíbrio emocional da relação, mesmo que isso custe sua própria autenticidade. Aos poucos, seus desejos começam a ficar em segundo plano. Seus sonhos são adiados, seus projetos são deixados de lado. Suas vontades são silenciadas. Você começa a viver mais para agradar do que para ser feliz. E quando percebe, já não sabe mais quem é fora daquele relacionamento. Você não lembra mais do que gostava, do que sonhava, do que te fazia feliz. Sua identidade passa a girar em torno da relação. Você deixa de se reconhecer no espelho, sente que algo dentro de você se perdeu, mas não sabe exatamente o que. Esse vazio interno gera uma dor profunda, uma sensação de desconexão consigo mesma. Você se sente confusa, desorientada, fragmentada, e isso torna ainda mais difícil sair, porque sair significaria enfrentar esse vazio, significaria ter que se reconstruir do zero. E reconstruir dói, mas permanecer dói ainda mais. Outro aspecto da perda da identidade é a internalização das críticas. Depois de ouvir por tanto tempo que você é sensível demais, dramática demais, insegura demais, exigente demais, você começa a acreditar. Essas vozes passam a morar dentro de você. Você se autocritica, se cobra excessivamente, se julga com dureza. Sua autoconfiança desaparece. Você passa a duvidar das próprias capacidades. E quando não acredita em si mesma, acredita menos ainda que consegue viver sem aquela relação. Esse é um dos maiores danos emocionais do abuso. Ele não apenas machuca, ele apaga. Apaga a sua essência, sua espontaneidade, sua alegria. Mas essa identidade não desaparece para sempre. Ela fica adormecida, esperando o momento em que você vai se permitir voltar a ser quem sempre foi. O processo de libertação é também um processo de reencontro. Reencontro com sua força, com seus valores, com sua essência. E embora esse caminho assuste, ele é profundamente libertador. Porque quando você se reencontra, percebe que nunca esteve quebrada, apenas estava perdida dentro da dor. O despertar acontece de forma sutil. Não é um momento dramático ou repentino. Não é como um filme em que você levanta de repente e decide que acabou. É uma sequência de pequenos sinais, momentos e reflexões que começam a surgir dentro de você. Você começa a perceber padrões. Coisas que antes pareciam normais agora parecem estranhas. Palavras que antes eram suaves agora soam controladoras. Atitudes que antes você justificava agora parecem como abusivas. Você sente uma desconexão com a pessoa e, ao mesmo tempo, uma reconexão consigo mesma. É nesse instante que o processo de libertação começa. Você percebe que merece mais, que sua dor não é normal, que sua vida não precisa ser assim. E essa percepção desperta algo poderoso, a vontade de recuperar sua autonomia emocional. Você começa a se questionar: por que fiquei tanto tempo tolerando isso? O que eu realmente quero para minha vida? Quem eu sou fora dessa relação? Essas perguntas abrem portas. Portas que estavam trancadas pela culpa, medo e esperança. Você percebe que não precisa carregar o peso da responsabilidade da mudança dele, que o amor não deve machucar, que a intimidade não deve gerar dor constante, que sua autoestima não deve ser negociada diariamente. E aos poucos começa a tomar pequenas decisões. Colocar limites claros, priorizar suas necessidades, reencontrar hobbies e atividades que te dão prazer, reconectar-se com amigos e familiares. Esses pequenos passos podem parecer simples, mas cada um é uma vitória emocional. Cada passo fortalece sua confiança. Cada ação reafirma que você existe primeiro para você. E quando você percebe, algo incrível acontece. Você se sente mais inteira do que jamais se sentiu dentro da relação abusiva. Mais leve, mais segura, mais viva. E é nesse momento que você entende.
A libertação não é apenas física, é emocional, é mental, é espiritual. É quando você percebe que a reconstrução da autoestima é possível. E para te ajudar nesse processo, existe um caminho que você pode seguir com mais segurança e clareza. Um caminho guiado, estruturado, que ajuda a identificar sinais, quebrar padrões e reconstruir sua vida. E é exatamente isso que eu preparei para você. Se esse vídeo trouxe clareza para você, deixe seu like e escreva nos comentários: Eu mereço uma vida emocional saudável. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais mulheres que precisam ouvir isso hoje.